Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje o programa Minuto CDL, que vai ao ar toda segunda-feira, às 20 horas, será um momento especial. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, pois hoje é um dia especial, hoje é o Dia do Empreendedor. E eu gostaria de apresentar para vocês o nosso querido amigo Marco Aurélio do Sebrae, que vai se apresentar agora. Boa noite. Ivo Boa tarde. Boa noite, Antônio. Boa noite, Ivo. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês, especialmente nesse dia especial, né? Que é o Dia da Micro e Pequena Empresa, que a gente vai falar muito hoje. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bacana, Marco Aurélio. Eu que agradeço aí, você está sempre prestigiando a nossa CDL Praia Grande e todas as CDLs do litoral, né? Eu queria chamar também o nosso participante especial, nosso consultor estratégico, Ivo Paganini. Opa, boa noite, Antônio, boa noite, Marco, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, especialmente nesse dia do empreendedorismo, né? E que nós queremos fazer um bate-papo que seja de muito conteúdo e de muita informação para todos os empresários de Praia Grande e região. Muito obrigado, Ivo. Você sempre participante e pertencente à nossa CDL. Bom, mas antes da gente continuar, eu queria passar um videozinho aí, um recado da CDL para você, que está assistindo hoje. Manda, Tata. É sempre bom poder contar com alguém. Pedir um conselho, compartilhar uma ideia. Com amigos, fica mais fácil lidar com o ritmo acelerado da vida e até dos negócios. Mas encontrar as pessoas certas, com os mesmos interesses, pode ser difícil. Por exemplo, o Henrique bem que gostaria de um bom conselho. Ele é dono de uma loja de roupas e nos últimos anos sua concorrência aumentou. Por isso, terá que conquistar novos clientes, só que ainda não descobriu como. Já a Marina precisa de ajuda. Ela assumiu uma rede de supermercados que necessita de muitas mudanças. Como qualificar os funcionários, buscar novos fornecedores e até cobrar uma grande dívida pendente. É aí que entra a CDL, sua nova ou velha amiga, pronta para ouvir, diagnosticar e encontrar as melhores soluções para o seu negócio. O Henrique sabe disso. Ele é associado da CDL e, depois de um bate-papo, descobriu que o ideal era inovar o visual do seu comércio e ainda conheceu melhor seus concorrentes. Bons profissionais, ótimos conselhos. Todo associado tem acesso a soluções exclusivas feitas para auxiliar os empresários e fomentar os negócios. O objetivo é crescer sempre. Sem falar do SPC, o maior banco de dados da América Latina, com informações de milhares de consumidores e empresas. O negócio da Ana, que já é velha amiga da CDL, agradece. Sua sapataria aceita cheques, que são sempre consultados no sistema. Além disso, antes de fechar com um novo fornecedor, ela usa o SPC para conhecer melhor os novos parceiros. Lembra da Marina, que precisa de ajuda? Ela se associou. Resolveu a cobrança da dívida e ainda encontrou fornecedores confiáveis. E seus funcionários passaram por excelentes treinamentos. São milhares de CDLs em todo o Brasil que, junto com seus associados, têm mais força para conquistar causas comuns. Todos ganham. Sua empresa, sua cidade e sua região. Conheça as vantagens de ser um associado. E conte com as pessoas certas a qualquer hora. Para o que der e vier, CDL. Bacana, esse é um recadinho da CDL, todas as CDLs, né? Obrigado, Andréa Neres, da Parque Idiomas, sempre presente aí, uma grande empresária rotariana e pertencente a vários grupos de empreendedorismo do litoral. E a CDL hoje, ela é um grupo de
de CDLs no Brasil inteiro. Nós contamos aí com a federação que nos prestigia, ou seja, coordena todas as CDLs de todos os estados, e também temos a CNDL, que é a Confederação Nacional, que congrega todas as federações. Então, a CDL hoje é uma entidade super bem posicionada em todos os locais do país, e está sempre à frente aí com inovações e de empreendedorismo, e também com a SPC Brasil, que é do grupo. Bom, para iniciar, hoje é um grande dia, um dia especial, como disse a Andrea, é um dia do empreendedor. Como surgiu isso, o Dia do Empreendedor, e quem vai responder é o nosso querido Marco Aurélio do Sebrae. Quem melhor para isso, né? Bom, acho que o melhor para isso, quem responde melhor, viu, Antônio, é o empresário, porque esse sim pode ser considerado o herói brasileiro. Antes de responder a tua pergunta da onde veio, por que se formou isso, até o Ivo pode me ajudar. E eu estava pensando aqui na figura desse cidadão que resolve montar uma empresa. Desculpa a comparação, mas sabe aquela figura daquele artista circense que fica girando um monte de pratos? Essa é a figura do empresário e do micro e pequeno empresário brasileiro. Ou seja, ele tem um monte de pratos para girar. Se eu vou numa grande empresa, eu tenho lá uma pessoa que é especializada em marketing e como marketing ele vai fazer seu trabalho. E por outro aspecto, eu tenho um jurídico que vai cuidar do jurídico. Depois eu tenho um contador que cuida da contabilidade. Na pequena empresa, é o empresário e a sua equipe. É ele sozinho, né? E aí sim, esse é o verdadeiro propósito hoje. Aquele que responde por 99% das empresas abertas no país. Responde por 30% do PIB e 55% das empresas formais. E aí, Antônio, é importante dizer que esse dia nasce de uma evolução jurídica, digamos assim. Nesse mesmo dia, no ano de 1999, nós tivemos o advento do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, e que teve uma série de evoluções que a gente pode tratar aqui no decorrer do processo, e que hoje tem a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ou seja, essa lei que pode beneficiar tantos empresários nesse momento, né? E queria mandar um abraço especial aí, viu? Eu estava vendo a Andrea mandando uma mensagem aí, viu, Antônio? A Andrea é uma inspiradora aqui do Sebrae, viu? Para tantas alternativas, para Rotaries, para a Paz, enfim, ela nos inspira aqui a muitas coisas, tá? Obrigado pela presença, viu, Andrea? Bacana. Bom, mas então em 99 é um marco na história do empreendedorismo no país, é isso, Marco? Sim, na Constituição, Antônio, existe uma palavra chamada isonomia, né? Que dali advém um tratamento diferenciado. Tratar os desiguais como os desiguais. Ou seja, não adianta eu ter a mesma carga de burocracias, a mesma carga tributária para uma grande empresa e para uma pequena empresa. A partir desta premissa que nós chamamos de isonomia, repito, tratar os desiguais como desiguais, nasce uma série de leis e, por fim, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa ali no advento de 1999. Dali para cá, uma série de outras leis, uma série de outras evoluções, para que a gente, tendo em vista esses números que eu acabei de falar, que é a base da economia brasileira, elas tivessem um tratamento diferenciado e, por sua vez, propiciassem o desenvolvimento para o país. Essa é a figura máxima, ou seja, parte da Constituição, no princípio da isonomia, depois advém o Estatuto da Micro e Pequena Empresa no ano de 1999, de lá para cá uma série de evoluções, por exemplo, como o Simples, que é uma lei específica de tributação e simplificação do sistema tributário, e ali vai, inclusive até hoje, como preferência no uso do poder de compras, né? Que depois a gente pode falar sobre isso. A lei geral, ela permite ao ente público que abra licitações exclusivas para micro e pequena empresa, é óbvio, não fugindo da lei maior, que é a 8666, no sentido de dar autonomia e dar projeção e desenvolvimento para o país. Então, em resumo, hoje nós comemoramos o Dia da Micro e Pequena Empresa. E é importante dizer
que a gente celebra também o Dia do Empreendedor. E aí, vale também dizer que o empreendedor, ele se refere a traços de comportamento. A gente, infelizmente, Antônio, a gente pode tratar sobre isso em outro momento, a gente tem muito empresário que não é empreendedor. E a gente, de repente, tem muito empregado que é empreendedor. Então, necessariamente, empresário e empreendedor têm suas diferenças. Um é traços de comportamento. Se o empresário for empreendedor, a tendência de dar certo é 100 vezes maior do que se ele for simplesmente empresário. Mas aí, no decorrer do dia, da noite, a gente vai falando. Bacana, deu muito para entender, sim. Queria mandar um abraço especial aí para nossa ex-presidente do Rotary Praia Grande, Anice Batista, seu marido Milton, que estão prestigiando aí, o nosso diretor Caio Fernando, está sempre presente nas nosso Minuto CDL, e quem não podia faltar nunca, né, que está sempre prestigiando todas as CDLs do estado de São Paulo, por ser vice-presidente da federação, é a Marisa Gomes Negro, lá de Bertioga, nossa grande incentivadora, inclusive ela é minha ídola, eu sou fã dela. Eu queria também comentar, o Ivo, pegando o gancho no que o Marco está falando, é bem por aí mesmo que a gente tinha comentado, né? O empreendedor, ele é empregado do seu próprio negócio, é isso mesmo, né? Antônio, o que eu costumo conversar e que eu vejo com os empresários com quem eu faço um trabalho de coaching é o seguinte, muitos deles têm aquele dia D de tomar a decisão, hoje eu não vou mais ser empregado, eu vou ser patrão de mim mesmo, eu vou ser o dono de uma empresa, porque o meu patrão ganha dinheiro, eu trabalho e ele é que ganha dinheiro, né? Aí ele toma a decisão, não, a partir de amanhã eu vou pedir demissão, vou pegar o dinheiro da indenização e vou montar uma empresa porque eu sou bom em produzir aquilo, eu sou bom em fazer aquilo que eu estou fazendo. Tudo bem, ele é bom em fazer, ele é bom operário. Aí precisa ver se ele tem características de empresário, porque não basta ser um bom operário, ele tem que ter características de empresário e ele precisa ter características de empreendedor também, porque se ele for só operário, ele quer produzir, mas ele esquece de administrar, ele esquece de saber se está tendo lucro ou está tendo prejuízo, ele esquece de organizar a empresa para saber se as pessoas certas estão nos lugares certos, e ele esquece de pensar no futuro, porque o empreendedor é aquele que vê para frente, que vê o futuro. O empresário é aquele que vê o conteúdo, o total da empresa dele, e o operário é aquele que cuida da produção. Então, ele tem que ter essas três características para que a empresa se desenvolva e não fique parada num determinado momento. Por isso que é muito importante o que o Marco falou. Empresário é uma coisa e empreendedor é outra. São características, são atitudes e comportamentos diferentes. Aquele que tem os dois comportamentos, as duas atitudes, a chance de dar certo é, como o Marco disse, 100 vezes mais certeza de que dará certo, do que você ser só empresário ou ser só empreendedor. Tá ok? Maravilha. Eu queria até soltar um videozinho aí, falando sobre empreendedor, inclusive é um depoimento dado ao Sebrae. Tá na ponta aí, Tatá? Cresci com a minha família numa casa insalubre e por conta disso, essa é minha relação, essa é minha vontade de querer com que nenhuma mais família viva a situação que eu e minha família vivemos aqui no Jardim Pantanal e em diversas outras comunidades que a gente tem pelo Brasil. Como vocês iam dizendo, o empreendedor é isso, né? Ele tem a vontade, tem a capacidade e ele toca, não importa de onde ele surja, mas ele é realmente um cara que tem a vontade de seguir como empreendedor e sair daquele mundo que ele está. Eu queria agradecer também, o pessoal tá bombando aqui hoje a live, viu? Eu não sei se foi o Ivo ou foi o Marco, vocês dois são fantásticos, mas até o presidente do nosso Rotary Praia Grande, o nosso Sérgio Ramos, está presente aqui, como sempre, né? Ele está sempre presente na nossa vida aí, no dia a dia, amanhã tem reunião. E muito obrigado, meu presidente, abrindo oportunidades aí, né? Abrindo portas. E o Ricardo Varela é um empreendedor aqui do litoral, ele está desenvolvendo aí, olha ele aí,
ele está desenvolvendo aí um aplicativo para carrinheiros, ou seja, um aplicativo exclusivo onde o carrinho vai ter tranquilidade, não vai ter que passar aqueles cardápios na mão de um, de outro, e vai ser uma inovação nessa área de carrinhos, né, para que eles possam compartilhar o menu e fazer os pedidos por aplicativo. Muito interessante, a gente vai comentar isso daqui 2 semanas aí no nosso Minuto CDL, viu? Bom, Marco, continuando o nosso papo, eu queria até te comentar o seguinte: nós temos muito CNPJ abrindo aqui no litoral, né? Principalmente em Praia Grande. Você sabe por que esse advento? O Sebrae tem uma noção do que está acontecendo com o empreendedor? Importante essa pergunta, viu, Antônio? Eu tenho um número aqui, olha, no início da pandemia, em Praia Grande, nós tínhamos 21.500 empresas abertas. Aliás, mês, nem empresa, mês, só mês, microempreendedor individual. E nós chegamos agora, hoje, a 24.500. Então, do início da pandemia até hoje, nós tivemos um aumento de quase 13,9%, 14% no número de empresas abertas. Agora, é um número para se comemorar? Nem tanto, né? Nem tanto. Porque em alguns casos, em momentos onde a economia está instável, como é o caso agora, algumas pessoas perdem os seus trabalhos e em perder o seu trabalho não encontram uma outra alternativa de trabalho e vê no empreendedorismo uma forma de sustento para as suas famílias. Interessante? Bom, a gente sabe também que existe um outro número que é preocupante, Antônio, que é o número de mortalidade e sobrevivência. Hoje, né, a gente tem um dado que a cada 2 anos, no nosso estado, 23% das empresas fecham as portas. E são 3 coisas que, a hora que nós investigamos, existe um documento no Sebrae, tem um nome até meio tenso, é assim, causa mortes. Está lá no Data Sebrae. E causa mortes quer dizer, quais são os fatores que levaram aquela empresa à não sobrevivência? E a gente encontra 3 pontos ali que eu queria falar diretamente àqueles que abriram agora para que não corra esse risco. Primeiro, ausência de planejamento. Ou seja, eu pensei em montar um negócio, vou lá e monto o negócio sem ao menos consultar algumas informações sobre aquele mercado, sobre aqueles clientes, sobre aqueles fornecedores. Segundo, gestão ineficiente. Esse é um outro ponto. E terceiro é o que a gente estava falando, o Ivo estava reforçando, a ausência de comportamento empreendedor. Esses 3 fatores é responsável por 97% das causas mortes, entre aspas. Então, é um número interessante? É um número interessante. Aumentou o número de empresas? Aumentou o número de empresas. Mas existe uma base aí, que é a base de instabilidade econômica. Ok? E essa instabilidade econômica tem que ter um apoio muito forte agora para esses empresários, para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam a nossa região. Perfeito. Isso me lembra muito, em 2001, se eu não me engano, eu fiz um treinamento no Sebrae que mudou minha vida, que foi Empretec. Sim. Eu fiquei 9 dias internados aí, né? O Sebrae ainda era na costa, né? Então tinha, dos 9 dias, 3 eu fiquei aí dormindo aí no local para realizar os trabalhos, e o que a gente desenvolvia aí é os 10 hábitos do empreendedor de sucesso, do empresário de sucesso. E a gente notou que a grande 90% tinham vários tipos de hábitos saudáveis, bons e tudo, né? Mas a gente notou que 100% dos empresários que estavam na minha sala de treinamento, que são empresários hoje do litoral, tinham um erro fatal, que era o planejamento. É verdade que você falou, foi a primeira coisa que você citou, foi o planejamento. E eu senti isso treinando no Sebrae. Por isso que eu acho que a qualificação para qualquer empreendedor, como disse o Ivo, qualquer empreendedor tem que passar por uma qualificação, tem que entender o que ele está fazendo e como ele deve fazer da melhor maneira, né? Para isso que serve também essa nossa parceria do Sebrae, né, Marco? Exatamente. Antônio, olha para você ver que interessante a história do comportamento empreendedor. Esse curso que você fez, ele tem uma metodologia internacional. Quem o desenvolveu foi uma entidade, um órgão ligado à ONU chamado UNTAD. E essa UNTAD, para resumir a história, ela fez pesquisas
sobre comportamento de empresários de sucesso no mundo inteiro. Naquela época, a gente tinha aquele jargão, aquela falácia, países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Não sei se é da época de vocês, mas falava-se naquela época. E a ONU dividiu os pesquisadores e foi para os 3 grupos de países. E essas pesquisas se resumiram no seguinte: eles chegavam, por exemplo, em Praia Grande, os pesquisadores, e perguntavam quem são os melhores empresários daqui. E a partir daí, esses pesquisadores começavam a pesquisar o comportamento daquele cidadão ou daquele empresário. Fato é que 15 anos depois, a David McClelland e Marina Fênix, que foram os 2 pesquisadores, chegaram à conclusão de que, independente do país, da cultura, da religião, todos os empresários de sucesso do mundo tinham 10 características comuns, que é exatamente o treinamento que você fez. O primeiro deles trata de planejamento, mas existem outros 10 que eram presentes em pessoas que às vezes nem eram formadas em faculdade, mas que tinham grandes empresas. Por quê? Porque o comportamento naquele momento, há uns 15, 20 anos atrás, foi definido como fator de sucesso ou insucesso. Veja o que eu estou dizendo. Não é porque, de repente, não tem uma padaria naquele bairro, você monte uma padaria, se você não desenvolver esses comportamentos, pode ser que você dê errado. Como a gente já tem casos assim. Então, é o comportamento que dita se o negócio dá ou não certo. Isso é uma coisa importante. E a gente tem esse treinamento chamado Empretec, que vem da UNTAD, enfim, vem todo desse histórico, para passar de uma forma que a gente chama uma forma de ensino de adulto, né? Ou seja, é uma forma mais de embate, para que a gente possa desenvolver esses comportamentos e assim ser bem-sucedidos no nosso negócio. Esse foi um dos que eu fiz no Sebrae e que mudaram a minha vida pessoal e empresarial, né? Porque você também tem uma evolução pessoal quando você faz um treinamento com pessoas também significativas do empresariado, né? Então, além de você ser direcionado, você também tem o seu meio ambiente que facilita Sim. até o teu network. E que, para mim, foi, assim, condizente e preponderante para a mudança do meu comportamento. E o Ivo, ele tem uma proposta, inclusive, para fazer aos associados da CDL que queiram se qualificar, né, Ivo? Sim, Antônio. O que a CDL tem para oferecer para todos os nossos associados e para aquelas pessoas, aqueles empresários que queiram também se associar à CDL, né? É uma parceria de auxílio, de treinamento, de ajuda em termos de desenvolvimento de competências, tá ok? E fazer com que essas competências sejam eficazes no dia a dia do empreendedor e do empresário. Porque você pode fazer centenas de cursos, mas se você não souber aplicar esse conhecimento no seu dia a dia, os cursos serão perdidos. Você estará perdendo tempo e dinheiro. Então, o que é importante? A CDL pode te ajudar a aplicar todo esse conhecimento que você tem no seu dia a dia. E como o Marco disse, você não precisa ser altamente graduado em PhD, doutorado, MBA, para ser um grande empresário. O que você precisa ter é mentalidade de empresário. Você precisa ter hábitos de empresários. Você tem que ter foco naquilo que você está fazendo. Porque as competências você vai adquirindo. Mas se você não tiver mentalidade de empresário, você não vai para lugar nenhum. Você pode fazer centenas de treinamentos que não vão gerar resultado nenhum para você. Então, o que a CDL está oferecendo a partir de agora para você, e que já vem oferecendo há um longo tempo, e que nós estamos tentando alavancar para os empresários de Praia Grande, é essa ajuda, essa assistência para o dia a dia daquilo que ele faz. Perfeito. Você, como coach empresarial, Ivo, você também prima pelo lado fiscal, né? Ou seja, como diz o nosso vice-presidente Jean Barbosa aí, você ajudou a tomar consciência que estava trabalhando para a empresa. Hoje, na CDL, com certeza, ajudará todos os nossos associados. Parabéns. É isso mesmo, Jean. Só uma coisinha, Antônio. O que a gente tem notado com os empresários com quem nós trabalhamos, esses pequenos e microempresários, eu acho que o Marco também tem essa informação, é de que eles param de ter uma carteira assinada
pensando que vão ter um CNPJ, mas aí o CNPJ é que passa a ser o patrão dele. E esse patrão não dá férias, não dá direitos trabalhistas, não dá 13º, não dá vale-refeição. Ele tem que fazer isso. E ele passa a ser um empregado da empresa, porque é aquele que faz tudo, certo, Marco? E aí ele acaba sendo um empregado. Ele deixa de ser empregado de um para ser empregado do outro. Só que esse é pior do que aquele que ele tinha. Entende? Então, esse que é importante. Ele tem uma mentalidade de empresário realmente, de quem gerencia, de quem administra, e não de quem apenas é operário, de quem apenas produz. Ô Marco, o que o Sebrae pode ajudar esse empreendedor que está começando? Ô, Tônio, deixa eu só fazer uma correção aqui. Você falou do nome de uma pessoa e eu acabei de esquecendo de agradecer, que é a Marisa, lá de Bertioga, viu? Uma grande parceira do Sebrae. A gente tem um Sebrae aqui, lá, graças muito ao empenho dela e do CDL lá da cidade de Bertioga, que está dando sequência lá, Adriana, enfim. Agradecer muito a presença dela aqui. Perfeito. Bom, a gente tem, assim, no Sebrae hoje, para não ficar citando um monte de coisas, a gente dividiu nossa força, Antônio, em 5 fontes de trabalho, né? O primeiro deles é uma assessoria de gestão. E entenda a gestão como aquela história dos pratos girando ali. Tem o DARF para pagar, tem o fornecedor para negociar, tem o cliente para atender no balcão, tem a e-commerce que eu tenho que criar, minha presença nas redes sociais, meu contador que eu preciso conversar, enfim, tudo isso a gente entende como gestão financeira, mercadológica, de produção, jurídica. Então, isso tudo nós temos hoje na nossa base de dados para assessorar esse empresário. A gente também tem uma outra fonte, um outro caminho, que é tecnologia. E tecnologia necessariamente não é fazer um novo aplicativo. Tecnologia é, de repente, ir na loja da empresa, da empresária, que tem uma loja de roupas, por exemplo, e ajudar ela a organizar aquela loja em cores, em formas, em visual, para que ela consiga vender mais e melhor. E também ajudar ela no possível processo de e-commerce. Tá? Mas eu só estou dizendo esses dois lados, porque tecnologia e inovação, ela está muito ligada ao processo de construção de um novo, né? Terceiro item, que é importante citar, a gente está conversando muito com as grandes empresas do estado de São Paulo e fazendo semanalmente rodadas de negócios gratuitas, né? E essas grandes empresas têm aberto para nós tudo o que elas querem comprar e a gente faz a conexão da micro e pequena empresa para que faça contato direto com ela e fornecimento direto para ela. Afinal de contas, o melhor crédito é o crédito de nota fiscal emitida, né? É esse que a gente precisa buscar, né? E, por fim, a gente vai falar sobre isso ainda, Antônio, mas a gente teve um grande problema nessa pandemia, que foi crédito, né? Muitos empresários procuraram, muitos empresários não conseguiram. Há pouco tempo atrás, fizemos uma parceria com 2 fintechs e chamamos de Crédito para Retomada. E no Crédito para Retomada, a gente financiou cerca de 3.000 empresas no estado de São Paulo com um valor de 150 milhões. Aliás, de 50 milhões de reais, né, para que essas empresas pudessem ter fôlego. E aí, buscando outros parceiros, até com maquininha de cartão de crédito, para que esse crédito chegue na mão do cliente. Então, essas 5 fontes aí são os nossos maiores trabalhos hoje na pandemia. Perfeito. E esse serviço, ele tem um custo para o associado, para o empreendedor? Nesse ano, não. Esse ano a gente anistiou todo e qualquer serviço do Sebrae. Isso quer dizer, o empresário não paga nada por eles. E nos anos anteriores, Marcos? Nos anos anteriores, Antônio, a gente subsidiava. O que quer dizer isso? O Empretec, que é um curso que o Sebrae dá, que a gente citou bastante, ele tem um custo X para nós e nós cobramos 20% do valor. Quer dizer, não cobra o valor integral. Às vezes o empresário quer fazer uma missão empresarial para Nova York, como é o caso da NRF. A gente também vai lá e subsidia esse empresário, ele paga uma parte e o Sebrae vem e subsidia outra parte. Então, antes dessa pandemia, o que cobrávamos era 20% do valor real daqueles produtos que nós vendíamos. Por exemplo, assessoria técnica. A gente vai lá e contrata um Senai, um Senac da vida para colocar dentro daquela empresa para cuidar do visual merchandising, o empresário pagava 20% daquele valor, enquanto o Sebrae reembolsava 100% do valor para o
o parceiro. Então, mas esse ano, volto a dizer, o custo é zerado. Então, aproveitem para utilizar-se do Sebrae para apoio às empresas que aqui estão. Bom, eu vou dar meu testemunho, né? O ano passado o ano retrasado, inclusive, eu passei por uma trilha de conhecimento no Sebrae, lá na dependência do Sebrae, com o apoio do Clube dos Corretores de Seguros da Costa da Mata Atlântica e a Porto Seguro Seguradora. E nós, em 28 corretores de seguros do litoral inteiro, passamos por uma maratona de ensinamento, onde nós nos reunimos toda semana, num dia predeterminado, e passávamos lá 6 horas aprendendo a lidar com o nosso próprio negócio. Foi bem direcionada para o nosso próprio negócio. E isso foi muito bom. Todos que participaram, todos eles só têm a elogiar, só têm a falar bem, e nenhum desistiu. Porque normalmente um grupo quando a trilha demora muito tempo, que foi 3 meses, né? O pessoal costuma desistir, reclamar porque não dava certo e tal. Nenhum desistiu e todos falaram muito bem. E esse ano, no final do ano passado, eu estou sendo acompanhado aqui pelo Rodrigo, que é o agente local de inovação. O Rodrigo ele tem dado um up na inovação da nossa corretora, porque tudo mudou e a gente tinha que mudar também. E ele fez um diagnóstico, e dentro desse diagnóstico ele tem passado por um processo aí de inovação dentro da corretora. Esse serviço foi oferecido em 2 palestras no CDL aqui da Praia Grande, né? Nós fizemos 2 palestras, uma delas num almoço de negócios ali no Plaza no Litoral Plaza, e nesse almoço de negócios vários empresários aderiram, e depois na outra palestra também vários empresários aderiram. E eles estão passando por essa consultoria aí, que é o agente local de inovação. Esses 2 serviços, o primeiro serviço não, houve um pagamento um preço simbólico até, né, que eu não lembro agora, mas foi bem simbólico, mas o Ali, ele ainda está desenvolvendo esse trabalho com a gente ali, e é totalmente gratuito. Ele vem até o local, ele vai até a minha empresa, faz um diagnóstico, conversa com todos os colaboradores, analisa todo o perfil gratuitamente. Eu fiquei abismado que no país tenha um desenvolvimento tão grande, um projeto tão maravilhoso, gratuito. E a gente, o empreendedor, às vezes não dá valor a isso, ou seja, não consulta a gente, a CDL, que direciona esse tipo de serviço ao Sebrae. E o Sebrae é maravilhoso realmente, porque tem consultores de primeira linha, são pessoas maravilhosas que estão ali para nos auxiliar. Eu sou um exemplo, eu estou dando o meu depoimento. Agora, eu queria também chamar um videozinho de outro depoimento de pessoas que passam pelo Sebrae, de pessoas que estão aí e que se dispõem a falar sobre a consultoria do Sebrae. Está na ponta aí, Tatá? Eu acho que inovar é trazer um novo pensamento, onde você possa não ter uma tecnologia nova somente, mas como aplicá-la de forma totalmente diferente. É isso mesmo. Tem alguma coisa para falar sobre o Ali, Marco? Tenho sim. Eu acho que você levantou uma bola importante aí. Eu não ia falar, mas é importante você ter falado. Antônio, nós estamos em processo de contratação de mais 6 agentes locais de inovação, e em função da pandemia nós vamos atender aí até o final de 2021 quase 3.000 empresas na nossa região. Então, esses 6 agentes aí estão em treinamento no Sebrae. Como você disse, não é um treinamento onde o empresário vem aqui, mas é ele que vai levar inovação para essas empresas. Inclusive, ele recebe por resultado, e aí está à disposição dos senhores, inclusive numa metodologia de ciclo curto, que é mais rápido ainda do que daquilo que o Antônio passou, para que a gente consiga atender cada vez mais empresas nessa parceria que nós temos, que é o agente local de inovação. Então, as vagas para as empresas estão abertas. Cada agente desse, ele atende, em média, a cada 2 meses, cerca de 40 a 50 empresas, e aí ele vai atendendo até o final de 2021, através desse programa chamado Agente Local de Inovação.
Sensacional. E o Ivo, ele também desenvolve um trabalho aqui de coaching empresarial, que é um pré-inovação, né? O Ivo, como que você desenvolve o seu trabalho junto aos empreendedores associados ao CDL? Bom, Antônio, é importante dizer que o trabalho do coaching, ele não é um trabalho de consultoria, não é mentoria, não é psicanalista, não é psicólogo, tá? O coaching é alguém que te ajuda a tomar decisões e a realizar as suas ações, tá ok? O que o coaching vai ajudar os empresários é colocar para ele as decisões que ele tem que tomar e ajudá-lo a tomar a decisão mais correta para o caminho dele. Ou seja, o coaching ajuda o empresário a entender que ele precisa ter um controle financeiro da empresa. Como é que ele está fazendo esse controle financeiro? Como é que ele está controlando as suas finanças? Ele tem que ter isso na mão. Como é que ele está controlando a contratação de funcionários? Como é que ele está fazendo isso? Como é que ele está atuando junto aos seus fornecedores? Como é que ele está atuando junto aos seus clientes? Entende? Então, o coaching, ele ajuda você a tomar decisões, aquelas decisões que você entender como mais correta da sua empresa. Porém, após passar todo um processo de identificação da melhor condição. Então, o coaching, ele não vai te dar uma metodologia para você trabalhar. Ele vai te ajudar a usar a metodologia que você aprendeu no Sebrae de maneira eficaz dentro da sua empresa. É esse trabalho que o coaching faz. Perfeito, perfeito. Eu queria até comentar, esses dias, eu estava até comentando, eu estou fazendo um treinamento no Parque Idiomas, né, da Andrea Neres, e aí eu estava comentando com o Ricardo Varela, ele está para lançar um aplicativo para os carrinheiros, são cerca de 200 aqui, mais acho que uns 80 em Mongaguá, e ele pretende expandir esse aplicativo também para Itanhaém e Peruíbe, né? E aí a gente estava comentando o seguinte, puxa vida, tem tanta gente que tá vindo para cá devido à divulgação da nossa cidade, né, das nossas cidades, da costa da Mata Atlântica, de Bertioga, pelos seus atrativos, Guarujá, pelos seus atrativos, Santos, por ser uma cidade já estruturada, antiga, que tem o cais, São Vicente, por ser uma cidade histórica, Praia Grande, por ser uma cidade nova e inovadora, Mongaguá, que tem aí seus campos enormes de trabalho e que tem uma história também na agricultura, Itanhaém, por ser uma das cidades mais antigas aqui do litoral, que por lá passavam também muito ouro e muita exportação. Peruíbe, por ser uma cidade aí maravilhosa também, bem turística, que tem a Lama Negra, Itariri, Pedro de Toledo, enfim, toda essa nossa região aqui é muito rica, e ela tem atraído aí pessoas do mundo inteiro para fazer turismo aqui na cidade, né? E aí eu estava até comentando com o Ricardo, eu falei, puxa vida, podia direcionar aí, né, fazer um programa especial pela CDL, ver uma parceria com o Parque Idiomas para dar treinamento de inglês, o inglês básico, aquele inglês que você possa estar lidando com qualquer turista do mundo inteiro. E ele falou que ia até estudar uma possibilidade de colocar em 3 línguas o aplicativo para que pudesse haver uma comunicação mais direta, né, entre o turista e o vendedor lá, o ambulante, o carrinheiro, o empreendedor. Eu achei interessante essa congregação de pessoas, de empreendedores, voltados a desenvolver o empreendedor. E aí eu te pergunto, Marco, como o Sebrae ajuda esse pequeno empreendedor, aquele carrinheiro que tem seu carrinho, que tem sua família voltado, que tem um trabalho social até, como que ele consegue ajudar um MEI? Boa. Mas sabe que, deixa eu só fazer dois comentários. Eu estava ouvindo o Ivo e eu estava lembrando de um escritor português, ele é famoso, José Saramago. Ele dizia assim, né?
para conhecer a ilha é preciso sair da ilha. E aí, nesse aspecto, vou fazendo um paralelo, às vezes o empresário, nós, né, a gente que empreende, a gente fica tão focado no processo de fazer, e que a gente não sai da empresa para observar a empresa. Por isso da importância de trabalhos como o do Ivo, que nos ajuda a sair da ilha para entender a ilha, a sair da empresa para entender a empresa, e aí priorizar, e aí ter um oxigênio diferente, um novo olhar. E esses trabalhos são fundamentais. Por quê? Volto a dizer, no começo da conversa, a gente gira pratos. E aí a gente não pode deixar o prato cair para ficar olhando o que está acontecendo. E aí vem pessoas que podem nos ajudar a entender melhor o nosso negócio. Um outro ponto, olha para você ver, Antônio, coincidentemente a gente estava trocando uma ideia hoje num projeto chamado Investe Turismo, que é do Ministério do Turismo junto com o Sebrae. E a gente estava fazendo uma análise da quantidade de pessoas que chegam ao país de outros países, como executivos, como donos de outras empresas, vêm fazer negócios no país. E a gente entendeu que São Paulo, a cidade de São Paulo, é a porta de entrada para turista internacional. Veja o que você falou agora com o projeto com a Andréia. Por que esses turistas não saem do apartamento? Porque tem dificuldade com a língua. Agora, se ele tem um destino onde a língua não é mais uma dificuldade, aquele final de semana preso dentro de um hotel, ele pode estender com 100 quilômetros para cá ou para lá. Qualquer país que você vai visitar, um atrativo, ele fica a centenas de quilômetros e a gente se sujeita a isso. E a gente está falando de um raio que é de menos de 100 quilômetros. E por que esse turista internacional não invade a Baixada Santista? E um dos fatores é esse, pode ser esse, a dificuldade de repente, da língua, que é um trabalho que a Andréia já faz há muitos anos. E agora, respondendo a sua pergunta, ela deu uma volta danada, mas é importante. Sabe, Antônio, você está me instigando a uma coisa que é fundamental. A gente estava fazendo um processo de planejamento para 2021 aqui na Baixada. E a equipe estava falando, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, eu não sei vocês, mas o nosso foco 2021 tem que ser turismo. Ou seja, a gente tem um litoral sul, um litoral aqui de Bertioga, que o turismo está na veia, é o eclode turismo. Então tem que trabalhar com carrinheiro, tem que trabalhar com meios de hospedagem, meios de alimentação, com atrativos, com agências que podem dar uma organização nisso para trazer lá aquele executivo de São Paulo e dar para ele uma experiência de Brasil na Baixada Santista. Então o foco da nossa atuação será turismo. E outra coisa que queria te dizer, da mesma forma que a gente formou grupos de corretores de seguros, a gente vai formar grupos de pessoas que trabalham na beira da praia para trabalhar gestão, tecnologia, inovação, exatamente como o Sérgio está fazendo agora com o aplicativo. Ou seja, o foco do Sebrae, pelo menos a Baixada Santista em 2021, será totalmente turismo. Isso não quer dizer que a gente não trabalhou com eles, especialmente em Praia Grande, em gestões passadas. Existiu um trabalho da prefeitura muito legal aí, que foi um levantamento de todos os ambulantes e que anualmente participavam de cursos e treinamentos, onde o Sebrae era mais um deles, para, inclusive, ter uma renovação de certificados ou de licença para trabalhar. A gente já trabalhava com isso, mas o foco 2021, você tem toda a razão, será turismo. Agora, não querendo me estender, se a gente pegar aquela pesquisa do Sebrae que trata sobre os impactos da Covid, em número de faturamento, a atividade turística foi a primeira a ser impactada em faturamento. Então, ela precisa voltar a crescer agora, é claro, com segurança, seguindo protocolos, mas com muita estrutura. E essa ideia que você deu foi sensacional aí, fazendo essa conexão aí, viu? Parabéns. Imagina, esse programa está sensacional e é bem inspirador falar com duas pessoas que são, assim, ícones no treinamento e se doam pessoalmente e profissionalmente para que outras pessoas tenham sucesso. O programa está sensacional, mas a gente tem que dar uma pausinha de 3 minutinhos para o nosso comercial e a gente já volta. E hoje, por ser Dia do Empreendedor, a gente não vai até às 9 horas, vai até às 9h30, porque tem muito assunto ainda para ser discutido. Vamos lá? TV Tudo Praia Grande e Litoral. Você que está assistindo esse vídeo e que está sem seguro do carro, caminhão ou da moto, devido aos preços das seguradoras ou até aceitação nelas, nós temos uma solução para você.
Olá, meu nome é Antônio Luiz, da ALS Seguros. Localizada atualmente na Praia Grande, temos uma equipe preparada atendendo há mais de 20 anos no Brasil inteiro. Por isso, você que não consegue fazer seu seguro completo, nós da ALS Seguros, em parceria com a Surrai Seguradora, temos uma opção para você, que é o seguro de furto e roubo. Sabe por quê? O seguro Surrai pode custar até 80% mais barato do que um seguro completo, não tem franquia, tem assistência 24 horas no Brasil inteiro e aceita qualquer tipo de veículo, independente do ano e modelo. Pare de correr risco, não perca mais tempo. Ligue agora para 13 3473 5000, no WhatsApp 13 97 600 5000 ou no site alsseguros.com.br. Aguardamos seu contato. Olá, vamos lá continuar com esse programa. Hoje está sensacional, hein? Eu achei que não ia ser toda essa audiência, mas realmente vocês, Marco Aurélio e Ivo Paganini, trouxeram uma audiência sensacional aqui. Fora os amigos aí que estão aí, né? O Ricardo, a Marisa, inclusive, está mandando um recadinho aqui e perguntando como é que é essa cartilha do prefeito empreendedor. Como que funciona isso? Eu não entendi. É uma cartilha do Sebrae? Bom, obrigado pela pergunta, viu, Marisa? Foi muito bom. Essa cartilha aqui, que está na minha mão, ela chama Guia do Candidato Empreendedor. E não somente para aqueles que estão se candidatando a prefeitos, mas também a vereador. E aqui, aqueles candidatos que querem assumir um compromisso com a micro e pequena empresa na sua cidade ou região, ele vem, pega este guia, assina um termo conosco aqui no Sebrae, faz seus vídeos,
Mas neste termo, a gente condiciona a que ele seja um protagonista da lei geral da micro e pequena empresa da sua cidade ou região. E isso quer dizer estímulo à desburocratização, ou seja, que aquele que quer montar o negócio, ele não fique 120 dias esperando a documentação, mas que ele tenha um processo rápido e eficaz de análise da sua documentação, que haja um projeto de uso do poder de compra, ou seja, estímulo para que os empresários locais participem das licitações e possam, na medida do possível, usar esse poder de compra para o desenvolvimento regional, e também um outro capítulo específico de educação empreendedora nas escolas, né? E esse tema específico, o próprio Sebrae treina a rede de dos professores públicos para que eles possam comunicar aos alunos a sua matéria de uma forma empreendedora. Então, não é um guia qualquer, viu, Marisa? Para pegar este guia, o empresário tem que vir aqui, ele assina um documento, nós o fotografamos, ele também faz o seu discurso aqui, normalmente, e esse termo que está aqui, logo no final aqui, ele sobe para uma plataforma do Sebrae, e para você ter uma ideia, até 100 dias depois ele tem que apresentar aquilo que ele se comprometeu como um plano de desenvolvimento. Nós já tivemos vários candidatos que vieram aqui de Praia Grande, de toda a região, né? E está à disposição daqueles que querem ser candidatos e que querem ter como base de desenvolvimento da sua cidade as pequenas empresas que respondem por 99%, garanto a vocês, de qualquer cidade da nossa região. Perfeito, perfeito para o prefeito. O que eu acho que é importante é que tenha esse comprometimento do candidato mesmo em si, né? Não é só aquele amigo, aquele vizinho, o amigo do amigo, vamos ganhar um cargo comissionado. Eu acho que o prefeito ele tem que cumprir um papel social aqui na cidade, em qualquer cidade, né? E tem que trabalhar pelo desenvolvimento da sua própria cidade. Assim, sim, ele é um prefeito de sucesso, ele tem como ficar registrado na história como uma pessoa que mudou a sociedade onde ele vive. Coisa que a gente faz isso gratuitamente, voluntariamente, né? Já. Porém, o prefeito ele tem que ser um executivo que tem compromisso com o empresariado, com o empreendedor da sua cidade também. Não é só com a população que dá aquele votinho e ele fica lá 4 anos usufruindo disso e faça... Aqui a gente não tem muito a reclamar, né? O prefeito Mourão tem feito uma boa gestão, porém, hoje sofre algumas ameaças e a gente precisa realmente tentar levar esses candidatos para conhecer esse projeto que eu achei perfeito para prefeito. Parabéns, Marisa, pela pergunta e muito obrigado, Marco Aurélio, pela explicação. Eu queria também comentar que uma coisa que eu acho que é importante é passar esses vídeos que foram passados pelo Sebrae. Esse vídeo, ele dá uma inspiração para que a gente possa prosseguir. Tem mais um aí na ponta, Tatá? O nosso mantra é que ninguém precisa de uma furadeira, as pessoas precisam de um furo na parede. Empreender me permitiu sonhar, e quando eu ousei sonhar, eu fui capaz de romper as barreiras que estavam ali impostas. Já tem até um site lá, clientesebrae.com.br. Deve ter muito depoimento lá, ainda não vi. Bom, dando continuidade aqui, o pessoal está interagindo aqui no Facebook, a Andréia, a Marisa, o Ricardo, está todo mundo junto aqui interagindo e parece que as ideias são boas e parece que vai gerar negócios aí, hein? Vai gerar negócios para todo mundo. É muito gostoso fazer uma live assim com pessoas tão interessantes e cheias de conteúdo, onde a gente possa ter ideias juntos e compartilhar essas ideias, onde as pessoas possam se unir e fomentar essa união de uma forma que seja boa para todo o seu meio ambiente social, profissional. Eu acho sensacional esses momentos, viu? Fomentando a força da união. Esse é o nosso lema. E falando em nosso lema, Ivo, eu queria que você desse uma pinceladinha num produto que nós temos que é sensacional, que é o conciliador. Você tem como dar uma pinceladinha no SPC Conciliador? Ô, Antônio, excelente essa sua pergunta. E é um produto
Cara, que eu estou observando, inclusive, este final de semana eu estive conversando com o proprietário de um restaurante e ele identificou a dor que ele tem. Qual que é esse produto? O que ele resolve para o empresário? Qual que é a solução que ele traz? Todo empresário, todo estabelecimento comercial tem lá várias maquininhas de receber por cartão de crédito, né? E você recebe diferentes bandeiras também. E aí, no fim do dia, o proprietário do restaurante, ou da loja, ou do seu estabelecimento comercial, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar aquelas cópias da maquininha, aquele bilhetinho da maquininha, e identificar de qual operadora que ele recebeu, de qual banco que é, para que ele possa fazer um acompanhamento de que dia que ele vai receber aquele dinheiro que entrou pela maquininha. E conversando com este proprietário de um restaurante grande aqui de Praia Grande, no sábado, na hora do almoço, ele falou, cara, eu larguei isso, eu não mexo nisso. É muita informação que eu não consigo conciliar isso. Eu teria que ter 5, 6 funcionários aqui para ficar conciliando isso, porque o meu movimento é muito grande, entra muito pagamento de cartão, praticamente 90% do pagamento é cartão hoje, se não for mais, e aí eu me perdi. E o que é esse conciliador? Esse conciliador é um software que nós temos, específico, trabalhado pela CDL aqui na região, e que ele faz o quê? Ele concilia todos os pagamentos recebidos pelas maquininhas, pelas diferentes bandeiras, pelos diferentes bancos, e ele te dá um relatório mostrando que dia tal você tem tanto para receber desta bandeira, dia tal você tem tanto para receber deste banco, e você não precisa mais fazer esse trabalho manual de compilar as informações dos recebimentos que você teve durante o dia ou durante o mês. Porque muitas vezes você pode se perder nisso e nem saber o seu fluxo de caixa como é que está. Então, com esse software, esse conciliador, você tem a informação correta do que você recebeu no dia e quando você vai ter o crédito desse dinheiro pelo cartão de crédito, pelas diferentes bandeiras. Isso vai te dar vantagens de conciliar o seu fluxo de caixa, conciliar o seu DRE, poder saber um planejamento importante na sua empresa. Porque uma coisa importante também, Antônio, eu conversando com um empresário há 2 meses atrás, era dia 5, eu estava lá fazendo uma apresentação do meu trabalho para ele, aí eu perguntei para ele, conta para mim, quanto é que você faturou o mês passado? Ele parou, fez uma cara de paisagem, ele falou, não sei. Eu falei, se você não sabe o que você recebeu, o que você faturou o mês passado, como é que você sabe o que você precisa faturar esse mês para pagar suas contas? Né? Então, é muito importante o empresário ter esse controle financeiro da sua empresa. Ele precisa saber exatamente quanto entrou no caixa dele todos os dias para ele poder saber quanto ele vai ter que para poder pagar as dívidas dele, poder pagar os compromissos dele. Esse conciliador, ele faz exatamente isso para o empresário. Ele resolve o problema do empresário na questão de recebimento com cartões de crédito, que praticamente, ou cartão de débito ou de crédito, não importa, mas é a forma de pagamento hoje. E se você não tem mais como você chegar no fim do dia, pegar, abrir a gaveta do caixa lá e contar o dinheiro que está lá dentro do caixa. Você não tem mais isso. Você tem lá um monte de recibinhos para você compilar, para saber exatamente quanto entrou no seu caixa no dia. Mas é muito grande os recibinhos e são de diferentes bancos, diferentes bandeiras. Então, esse conciliador vai trazer a solução para você ter esse controle diário do seu recebimento. Eu recomendo, e o empresário, conversei com ele sobre isso, ele ficou super entusiasmado e nós já vamos fazer um teste, já essa semana com ele, para ele entender como é que ele pode ganhar tempo e controle do seu fluxo de caixa. Eu estou entusiasmado por esse software aí, cara. Eu fiquei muito entusiasmado mesmo quando eu comecei a sentir os resultados que ele tem. Eu até perguntei para você de propósito, até porque eu sei que você está entusiasmado, né? Mas eu já tinha sentido esse entusiasmo pelo Orlando, que é o presidente da CDL lá do Guarujá, né? Ele implantou lá no mercado, numa rede de mercadinhos, tem 2 mercados lá,
e o fluxo de recebimento desse mercado é muito grande, de segunda a segunda é um fluxo absurdo, né? E ele notou o seguinte, primeiro, que tinha 2 pessoas para fazer controle disso, já não tem mais. Isso é tudo feito pelo software, emitido o relatório na hora online, ou semanal, quinzenal, da hora que você quiser, emitido o relatório. Segundo, que quando você faz um contrato com um cartão de crédito, eles têm uma taxa de cobrança ali, né, que é 0,6, 1, 2, 3, sei lá. E essas taxas, elas não eram creditadas corretamente. Eles cobravam um pouquinho a mais além da taxa e ninguém confere, né? E o relatório, ele fez exatamente o cálculo correto de acordo com o contrato que estava parametrizado dentro do software. Ou seja, em um mês, ele teve uma diferença de R$12 mil só de taxas cobradas indevidamente pelas operadoras de cartão. Eu achei sensacional. Ele falou, nossa, é uma coisa que eu nunca mais deixo de utilizar. E o custo disso é muito baixo, né? Não vamos nem falar agora, mas o custo disso é muito baixo. A pessoa vai assustar, vai falar, não, é de graça. É de graça porque o retorno do investimento é muito rápido, sabe? É muito rápido. Na mesma hora, né? Na mesma hora. Como diz o pessoal, os economistas, né, o payback é imediato. Não precisa esperar um ano para dar payback no investimento, não. Eu achei fantástica essa ideia aí. É um produto CDL, é um produto SPC Brasil, que é exclusivo da CDL, né? E que nós temos aí na ponta da agulha aí, né, Ivo? É só falar contigo. É só conversar comigo que nós já colocamos para funcionar no mesmo dia. Maravilha. Bom, Marco Aurélio, como você notou, a gente está sempre procurando uma forma aí de ajudar o empreendedor e o empresário, né? E uma das formas que a gente tem aí é justamente o problema do crédito, né? É o que o Ivo acabou de falar. Nós temos aí uma linha de um faturamento, como você falou logo no início, o melhor crédito é a fatura paga, né? Aquela fatura que foi paga ali pelo consumidor, e o nosso maior dor, eu acredito que a grande maior dor hoje do empresário é o levantamento de crédito. Hoje, quem fornece crédito, Marco Aurélio? Eu sei que o Sebrae fornece. Além do Sebrae, tem mais alguém? Como que funciona o Sebrae? Tem sim. É importante também dizer aos empresários que nos ouvem, né, que o Sebrae tem um seminário específico que a gente chama de crédito como aliado, né, onde um consultor nosso financeiro faz ali um seminário, faz algumas explicações para os empresários e logo depois atende eles individualmente, fazendo a conexão entre eles, o negócio, e o crédito mais apropriado para aquela situação, levando em consideração taxa de juros, tempo de carência e assim por diante, porque existem várias linhas. Só que, às vezes, essas linhas são tão faladas na mídia que, quando o empresário vai procurar, parece que não existe, parece que se esqueceu lá na hora do banco, enfim. Então, o Sebrae tem uma assessoria específica para crédito. Sim, nós temos desde Banco do Povo, ao crédito para retomada, quanto as linhas do Desenvolve São Paulo, quanto o FAMP, né? E é uma coisa importante dar um destaque para o FAMP, sabe? O FAMP é um fundo de aval. Qual era a maior discussão do banco na concessão de um crédito para o Antônio, por exemplo? Era o seguinte, olha, estamos numa pandemia, eu vou entregar um crédito para o Antônio, só que eu preciso de um imóvel do Antônio para ter como garantia, porque, afinal de contas, eu não posso perder. O FAMP é justamente para isso, é um fundo de aval. O Antônio vai até o banco, pede um crédito e se utiliza do FAMP como garantia. Se tiver algum problema, Antônio, para pagar, esse FAMP vai e paga esse banco em 85%, assim como o Pronamp. Os dois são fundos de aval, que são operados pelos maiores bancos, inclusive pelos bancos cooperativos. Então, se você está precisando de crédito e o seu gerente está falando assim, me dá uma casa como garantia, você fala, não, existe o FAMP e existe o Pronamp. Então, por favor, me conceda o crédito, que existem 2 programas que podem me ajudar nesse processo de garantia. Então, há um conjunto de informações sobre crédito, talvez a gente não consiga
e extinguir esse assunto até aqui, mas é importante, nós temos no Sebrae, gratuitamente, pessoas capacitadas para atendê-lo e para levá-lo para o melhor crédito possível, né? Para que a sua empresa tenha esse crédito como um aliado, e você sabe, né, dependendo do juros, esse crédito é um inimigo, ele não é aliado. Né? Quantas vezes a gente chega num banco, os juros é de 3%, 4% ao mês, enquanto a Selic está em 2% ao ano. Né? Então, precisa ter essa assessoria, assim, do Sebrae, para que esse empresário seja encaminhado para o melhor crédito. Entendi. E hoje os critérios, a gente tinha até pré-conversado anteriormente, né? E hoje os critérios são um pouco mais abertos, né? Sim. Eu, antigamente, para mim, abrir uma linha de financiamento no banco, o próprio Sicredi, que é parceiro nosso e que a gente abriu conta lá, inaugurou esse ano aqui em Praia Grande também, né? E é parceiro da CDL no Brasil inteiro. Até no Sicredi eu teria que ter um tempo de abertura de empresa, essas coisas. Só que tem muita gente abrindo empresa agora, principalmente microempresa. Esse cara que tem 6 meses, 8 meses de empresa, ele tem condições de fazer um financiamento para injetar no negócio dele? Tem, mas ele vai ter que ter um pouco mais de paciência. Lembra que o banco ele vai levar em consideração o seu histórico. Se não tem histórico, ele tem que levar a projeção futura. E para fazer essa projeção futura, é exatamente o que o Ivo falou agora. O Ivo falou o seguinte, olha, aquele programa ele me ajuda a conciliar. E quando você chega no empresário e fala, quando você faturou, ele fala, não sei, imagina a projeção futura desse cidadão. Talvez ele não saiba o que vai acontecer, e aí o banco vai falar, vou conceder crédito para esse cara que não sabe quanto faturou e não sabe quanto vai faturar. Então é mais difícil para o banco entender essa lógica. Neste caso específico, Antônio, o que a gente faz é ajudar esse empresário no negócio dele a fazer uma projeção futura para que este banco sinta-se um pouco mais seguro de aplicar aquele investimento ou aquele crédito na conta daquele empresário. É possível sim, mas por que eu acho que é um pouco mais demorado? Porque a gente vai ter que conversar com o empresário e, pasmem vocês, em alguns casos a maior dor do empresário é mexer com números. E é importante dizer isso, sabe? É muito comum a gente entender empresário, puxa, esse negócio de número eu deixo com o contador. O contador é importantíssimo no processo, eu não estou tirando nenhum... Aliás, ele na verdade, resolve a maioria das pendências das empresas. Mas, por exemplo, como o Ivo falou, é importante que ele saiba no final do mês quanto ele faturou. Se ele pode aumentar o faturamento no outro período, qual é a margem de lucro, o que mais deu lucro para ele? Essas informações, talvez o próprio software pode ajudá-lo, mas ele tem que ter essa informação e saber lidar com essa informação. Né? Eu tinha um professor na faculdade, muitos anos atrás, ele dizia coisa que a gente ouve e deixa passar, mas hoje eu sinto na pele aqui no Sebrae. Ele dizia assim, quem não sabe mexer com números não serve para administrar. E a gente percebe isso dia a dia. Talvez você não precise saber dos números. Existem softwares, existem profissionais que vale a pena o investimento. O Ivo falou muito bom, é investimento. O empresário precisa parar de querer fazer o serviço do contador para poder economizar, para fazer um serviço de uma conciliação para poder economizar e focar no seu negócio, no seu core business, naquilo que ele faz de melhor e terceirizar, colocar coisas que possam fazer melhor para eles esse trabalho. Bom, falei demais, Antônio. Mas, assim, se você precisar de crédito, ele é muito grande, esse processo, né? E a gente está à disposição aqui para assessorar empresário para empresário neste caminho que pode ser demorado, mas também é importante até para que ele seja aliado e não seja um inimigo da empresa. Não, perfeito. Eu acho super importante a gente ter a noção do que a gente vai fazer no futuro. É o que vocês dois estão falando. Planejamento é tudo. Eu lembro que o meu primeiro computador eu comprei através de um programa que chama Proger, que é Projeto de Geração Emprego Renda. Foi no banco na Caixa Econômica Federal, na Antônio Emerick, já acho que nem está mais lá. E eu tive que fazer um projeto. Eu tive que fazer uma coisa assim que eu não imaginava. Eu estava iniciando no meu trabalho, queria comprar só um computador, mas eu tive que fazer um projeto de 8 folhas e tive que repensar o meu negócio. Foi aí que eu consegui pagar esse computador, né, através desse projeto. Então, foi o primeiro financiamento profissional que eu tive na minha vida profissional como corretor de seguros. E foi bacana, me qualificou. É importante você dizer isso, que o Sebrae também, nas linhas do FAMP,
a gente tem um nome disso que é crédito orientado. Quando você pega uma linha de crédito e utiliza o FAMP, você vai ter o Sebrae como seu assessor durante os 3 anos, 4 anos, até que você consiga quitar aquele financiamento. E o Sebrae não vai ser aquele cobrador, não. O Sebrae vai ser aquele apoio para que você tenha suas contas em dias, para que você melhore sua gestão, para que o crédito possa ser um aliado e possa fazer crescer a empresa. Sensacional. Eu queria só dar um toquinho aqui, queria agradecer demais, mas demais mesmo, aos 625 telespectadores que estão neste momento assistindo a gente. A informação aqui veio do Tatá aqui internamente, em todas as plataformas, no YouTube, no Periscope, no Facebook, e inclusive no LinkedIn. Nós estamos ao vivo em várias plataformas e são 625 internautas hoje que estão prestigiando principalmente vocês. Marco Aurélio Sebrae, que nos trouxe um peso um peso muito bom, né, na nossa live de hoje, e Ivo Paganini, nosso consultor estratégico aqui da CDL Praia Grande. Queria agradecer vocês e esses 625 telespectadores que estão neste momento assistindo a gente aqui ao vivo. Eu que agradeço, Ivo. Agradeço o Ivo, agradeço o Antônio. Dizer a vocês que o Sebrae está à disposição dos senhores. A gente tem um Sebrae aí na Praia Grande, que funciona lá no shopping, e que está à disposição, né? Qualquer coisa também tem um telefone, 3208-0010. 3208-0010. Gente, muito obrigado. Prazer estar aqui, viu, Ivo? Prazer estar aqui, viu, Antônio? Aprendi demais com vocês dois. Muito obrigado. Imagina. Eu queria te dizer que ainda não acabou, viu, Marco? Porque nós temos aqui um assunto também importante. O que eu acho que é muito legal é que as pessoas também estão interagindo aqui e estão fazendo perguntas. E uma das perguntas é como eu me qualifico para abrir uma microempresa de empreendedor individual com sucesso? Essa pergunta vai primeiro para o Ivo. Como que ele se qualifica para ser um empreendedor de sucesso abrindo uma microempresa? Mas antes de você responder, Ivo, tem mais um videozinho que eu gostaria de sugerir, que são os insights que a gente tem aí nesses depoimentos que são passados pelo Sebrae. Tá na ponta aí, Tatá? Você precisa ser apaixonado por aquilo que você quer, pelo seu desejo, na verdade, seja ele qual for. E não ter medo. Quando a gente é apaixonado por aquilo que faz, você vai conseguir. Vai dar certo. Seria isso, Ivo? Exatamente, Antônio. Primeiro, tem que ter paixão por aquilo que você vai fazer. Tá? Você tem que ter competência naquilo que você vai fazer. Você precisa entender que ser empresário, ser um empreendedor, é correr riscos. E você não pode ter medo de correr riscos. Só vence quem tem coragem para correr riscos no mundo empresarial. Para correr um risco mínimo, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro fazer um planejamento, você tem que entender o mercado que você quer atuar, você tem que entender quais são os seus concorrentes, o que é que você vai oferecer de diferente para os seus clientes do que os seus concorrentes já estão oferecendo. Porque senão você vai ser mais um e não vai ter vantagem nenhuma. Ok? Segundo ponto, um outro ponto muito importante é você ter entendimento de que, a partir de agora, o tamanho da tua empresa será o tamanho que você der e não mais o tamanho daquilo que o teu patrão pede para você. Então, é você quem vai dar o tamanho da sua empresa. Outro ponto muito importante, a hora que você decidir ser empresário, empreender alguma coisa, analise se você tem caixa suficiente para sustentar o seu padrão de vida atual por um período mínimo de 6 meses a 12 meses. Porque, senão, o início da empresa, ela nunca
começa dando lucro. Muito poucas empresas começam dando lucro. O início da empresa, ele é difícil. Você vai ter que fazer investimento, você vai ter que pôr dinheiro nessa empresa. E você precisa ter uma reserva financeira para te sustentar naquele padrão de vida que você tem hoje, tá ok? Durante um período de 6 a 12 meses. Ah, mas eu perdi o emprego e agora? O que eu vou fazer? Tá legal, você vai começar a fazer alguma coisa, mas tenha consciência de que você vai abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que abrir mão do seu tempo, você vai ter que abrir mão da sua vida pessoal por um determinado período, até você estabilizar a sua empresa. Tenha planejamento, tenha visão de futuro, saiba onde você quer chegar, onde você está e onde você quer chegar. Entenda do seu negócio, tá? Você precisa entender de negócio, além de entender do negócio. Não basta apenas você ser um bom técnico, você tem que ser um bom administrador, você tem que entender de negócios também. São características iniciais que você tem que ter para iniciar uma empresa hoje, nesse mercado tão competitivo que nós temos. E eu acredito que o Marco Aurélio tem muito mais experiência do que eu para falar sobre isso, Marco. Você já só queria fazer a última perguntinha para o Ivo mesmo. A CDL pode te ajudar? Pode ajudar esse pequeno empresário? Com certeza a CDL pode ajudar. Nós estamos lá para isso, Antônio. A CDL tem todo o know-how, tem toda a tecnologia para te ajudar a tomar as decisões nesse início de empreendimento. Tá? É só nos procurar, entrar em contato comigo através do telefone 11 94442 2282 ou entrar em contato com o telefone da CDL, que está na tela aí, vocês podem consultar, fazer o contato lá. Esse é da CDL Santos Praia, mas também quem tiver em Santos pode se associar no CDL Santos Praia. Também, a CDL é CDL Brasil inteiro, né? Nós estamos aqui falando da Praia Grande, mas CDL é Brasil inteiro. E poderá receber a ajuda nossa para que faça um desenvolvimento na sua empresa com sucesso. Tá ok? Fiquem à vontade, podem fazer contato com a gente. Bacana. Marco, eu vou repetir a mesma pergunta e eu acho que é muito importante vir de você o encerramento dessa questão. Como o pequeno empreendedor pode abrir uma empresa hoje e ter sucesso? A pergunta é muito boa, sabe? O Ivo, ele já falou tudo que eu ia falar ali, né? Mas é importante. A experiência é igual. Mas é muito bom ouvir, assim, muito legal. A gente tem um programa, Antônio, chamado Empreenda Rápido. Nesse Empreenda Rápido existem 3 trilhas bem simples, tá? Não é nada de muita lousa, não, muita prática. A primeira trilha, ela trata de primeiros passos. A gente vai tratar sobre o empreendedorismo, sobre o planejamento, um pouquinho de finanças, e vamos falar de formalização. Se nesse momento, a pessoa que está nos ouvindo, ela se formalizar aqui, ela passa para a segunda trilha, que nós chamamos de organize o seu negócio. Nessa organização, a gente vai trabalhar em marketing digital, abertura do negócio, visual merchandising, coisas mais robustas. E depois nós temos, se ele passar por essa trilha, que são mais 4 encontros, ele faz a última trilha, que é pronto para crescer. E aí a gente vai trabalhar em outros aspectos, mídia digital, empreendedorismo, enfim, são trilhas que a gente está fazendo aí em Praia Grande, muito em parceria com um grande companheiro nosso aí, que é o Antônio, lá da Associação Comercial. Então ele nos emprestou aquele espaço bonito que ele tem lá em cima, porque agora a gente precisa seguir o protocolo, né, deixar o distanciamento, então nós temos turmas lá, junto com o Antônio, junto com a parceria CDL e a Associação Comercial, para atender todos aqueles que querem montar o seu negócio. Inclusive, depois você me passa aí o telefone do Ivo, eu queria conversar com ele para que ele ajudasse na aplicação desses cursos, tá? Depois você me passa o celular dele aí para a gente ver como é que poderia ele ser um agente de apoio para esses cursos. E aí, Ivo, a gente tem 2 informações. A gente estava muito forte na presença digital, mas ainda tem muita gente que não se adaptou à presença digital e esses cursos têm lotado aí na Praia Grande, aqui em Santos, tal, porque
com segurança, é óbvio, com máscara, e Claro. o Pio aí tem todo o sistema de segurança dele lá, e as salas são bem equipadas, mas o presencial ainda é uma realidade forte para esse tipo de treinamento, viu? Perfeito, estamos à disposição, Marcos. Perfeito. Bom, eu queria encerrar aqui agradecendo a Deus, principalmente, em primeiro lugar, agradecer aos meus parceiros, Marco Aurélio, do Sebrae, que está sempre pronto a nos ajudar aí e dar uma força sempre para a gente, ao Ivo Paganini, que está no mesmo barco aqui. Quarta-feira nós temos aí nosso compromisso de diretoria lá no Sicredi, que nos cede um espaço empresarial maravilhoso. Agradecer aí aos nossos parceiros da Associação Comercial de Praia Grande, que, através do Antônio Pio, um grande gestor, não só da sua empresa, mas também de uma entidade empresarial, e é um abnegado que trabalha voluntariamente pela sua entidade. E não só pela entidade, mas pelos empreendedores de Praia Grande, junto conosco, sempre em parceria. Agradecer ao Cássius, que é presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Praia Grande também, que é outro abnegado, e que também essa entidade trabalha pelo desenvolvimento da nossa cidade de forma ordenada. Agradecer à OAB, através do Gonçalo Menezes, nosso presidente aqui da Praia Grande, e que também está sempre emparcerado, inclusive o seu grupo de diretoria está sempre emparcerado com a nossa CDL, procurando soluções paliativas para que a gente possa ter sucesso. Agradecer aos mais de 600 telespectadores, ao Armando Gomitri, que agora acabou de entrar aí, dando o nosso querido bota para fazer, né, Marco? Você conhece muito bem. É o nosso querido Armando, que é um incentivador de empreendedores, ele está sempre incentivando nas suas redes sociais e presencialmente. Tive a oportunidade de ver muitas palestras coordenadas por esse cara, que é sensacional. Tomara que você tenha sucesso aí no seu novo empreendimento. Agradecer a todos, a toda a nossa diretoria da CDL, aos associados da CDL, ao Ricardo, que está desenvolvendo esse aplicativo para os carrinheiros, numa forma de ajudá-los a ter um novo futuro e uma gestão inovadora dos seus carrinhos, a Andréa, a Marisa, enfim, a todos que estiveram aqui prestigiando, ao pessoal do nosso Rotary, nosso presidente Sérgio Ramos está sempre presente com a gente, né? A nossa ex-presidente Nice, aos companheiros todos do Rotary que estiveram aqui presentes. E desejar a vocês uma excelente semana abençoada. Hoje é o início de uma semana boa, e não poderia esquecer também de um cara que, sem ele, a gente não faria essa live tão organizada, que é o Tatá, da TV Tudo Praia Grande e Litoral, que tem uma rede fantástica aí, tem Periscape, YouTube, tem o LinkedIn e tem 5 páginas no Facebook. Gente, muitíssimo obrigado e até a próxima, no Minuto CDL, que será no dia 12, feriado, e também, além de ser dia da Nossa Senhora Aparecida, também é dia do corretor de seguros. E nós vamos entrevistar um colega, corretor de seguros aqui da Praia Grande, que é o Edivan, da 2 Etapas. Um abraço, uma ótima semana, fiquem com Deus.